Ok, alunos, bem-vindos à nossa espaçonave sala, bem-vindos ao Cantinho do Conhecimento. Aqui é o seu professor Gil Sozana, trabalhando uma sequência didática em torno das orações condicionais. É isso aí. Professor, e o que as orações condicionais descrevem? As orações condicionais descrevem que se algo ocorrer aqui, vai desencadear uma outra ação ali. Então, você tem, como é que eu disse? Você tem uma condição, a partir desta determinada condição, nós teremos um resultado qualquer. Beleza, pessoal? Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Terceira condicional. O que a terceira condicional descreve? O que ela faz? A terceira condicional ela é trabalhada na seguinte estrutura: nós temos if, nós temos o passado perfeito, beleza? Essa daqui é na parte da condição. Olha aqui, ó. If mais a palavra had aqui, tá? Que vai formar o passado perfeito. Na parte da consequência, nós vamos ter sempre a palavra would mais have mais o passado particípio. O que é o passado particípio, professor? Mostra pra gente. Fala para mim, to forget. A turma toda, to forget. Isso, to forget. Agora aqui o passado, fala para mim, forgot. Forgotten. Aqui está o passado particípio, viu, gente? E a formação do passado perfeito é feito com a palavra had mais o passado particípio. Então, essa primeira parte da oração aqui, a gente vai ter sempre a palavra had mais o verbo no passado particípio. Fala para mim, been é o passado particípio do verbo to be. Fala para mim, missed. Outra coisa que vocês precisam saber aqui, eu estou fazendo essa aprofundada, é bom que vocês saibam. Vamos ver. Nós temos os verbos, fala para mim, verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares, gente, fazer o passado particípio deles é muito fácil. Os regulares, eles são os que terminam com ed. Final. Então ele pode ser só com, no caso de love, vira loved no passado, o passado particípio dele também é. Aí nós temos o study, que aqui terminou com Y, a gente tem que suprimir, mas terminou com IED do mesmo jeito. Então tem ED no final, loved tem ED, para não ficar esticando muito aqui. Eu tenho o verbo need, que já terminou com D. Aí eu tenho que colocar ED, needed. Fechou, galera? Agora, vejam bem. Onde é que o professor quer chegar? Os verbos regulares, que seguem uma forma regular, que não muda a escrita, ele é igual para o passado e o passado particípio. O ruim, e o que a gente precisa gravar, são os verbos irregulares, que eles mudam completamente de escrita, às vezes, ou não muda nada em nenhuma das três. Olha, então fala para mim, be, olha o passado do verbo to be, was, were. E no passado particípio ele virou been. Agora nós temos, fala para mim, live, left, left. Não podemos descrever ele como um passado regular porque ele não terminou com ed. Então ele é um passado irregular. Vocês viram? Eu posso pegar o verbo, fala para mim, hurt, que é o verbo machucar. Gente, ele é no presente, passado e passado particípio. Tudo escrito como hurt. Então a gente tem mesmo que estudar. Isso aqui eu estou mostrando para vocês a estrutura. O aluno que quiser aprofundar em pesquisa, estudar um pouquinho mais, vai aprender a estrutura, beleza, galera? Então vamos lá. Seguindo aqui, eu já te expliquei o que é o passado particípio. Então vou circular aqui, deixar circulado, ó. Passado particípio está nessa terceira coluna, tá? Nós poderíamos dizer que... Hã? P de P, o aluno pediu para eu colocar P de P, então passado particípio. Aqui eu vou chamar de passado simples, então, beleza? E aqui eu vou chamar de. Como que eu uso? Porque eu falo para vocês, forma simples do verbo, eu uso outra coisa. É verbo na simples forma, viu, gente? Então, isso daqui é a simples forma, SF, essa coluninha que está aqui. Aí vai ficar legal para vocês. Então, nós temos essas três formas que o verbo aparece: na simples forma, conjugado no passado ou conjugado no passado particípio. Agora que vem a explicação da aula. Então, fala para mim, o que não pode faltar na terceira condicional na parte da condição?
que não pode faltar é a palavra had mais um passado perfeito. No passado perfeito. E o verbo no passado perfeito, que a had forma esse verbo no passado perfeito. Então fala para mim. If I had forgotten, fala, if I had forgotten her birthday, essa frase nós poderíamos dizer assim, se eu tivesse esquecido o aniversário dela, ela teria ficado nervosa. Então fala para mim, she would have been angry. Então, galera, é como se o cara tivesse viajando assim. Você pergunta assim, ô pai, você lembrou o aniversário da minha mãe, o aniversário de casamento? Aí ele fala assim, olha, se eu tivesse esquecido o aniversário de casamento dela, ela teria ficado furiosa comigo. Isso significa que ele fez. Então ele está trabalhando com uma situação hipotética no passado. Vocês estão vendo? Uma situação hipotética no passado que teria gerado uma outra situação hipotética. Viram para que a gente usa? Usamos isso na língua portuguesa. Ensinar isso na língua inglesa fica um pouco mais complexo. Por isso que eu fiz a opção de gravar este vídeo para vocês e não somente explicar. Beleza? Hoje usar a terceira é hipotética. Todas elas são hipóteses. Mas essa terceira Mas ela é uma situação irreal. Olha só. Oh, sorry, eu vim trazer uma coisa aqui para mostrar para vocês. Eu vou até checar se eu aí, se a tela aqui está legal. Eu vou jogar no Google Tradutor aqui com vocês, ó. Se eu tivesse esquecido o aniversário dela, ela teria ficado brava. Brava. Isso não significa brava, eu usei um erro, né, normal da língua inglesa, da língua portuguesa, né? Então, vocês viram que eu criei uma situação de hipótese no passado com um possível resultado. Mas, na verdade, eu já realizei. Eu lembrei do aniversário da sua mãe de casamento ou de qualquer coisa e fiz. Então, por isso, eu não tive a consequência. Agora, eu teria tido a consequência. If I had forgotten her birthday, eu disse birthday, she would have been angry. Então, ela teria ficado nervosa. Mais perguntas? O aluno me fez uma pergunta aqui. Algum de vocês tem mais perguntas? Agora, aqui, ó, eu descrevendo para vocês de uma outra maneira. Vou pegar aqui e vou iluminar, ó. We would not have missed the flight. Fala para mim. We would not have missed the flight. Isso. Nós não teríamos perdido o voo se nós tivéssemos saído mais cedo. Fala para mim. If we had left earlier. If we had left earlier. Good. Essa parte da oração, gente, ela pode vir tanto no primeiro, antes disso daqui, ou quanto depois, igual veio aqui agora. Tranquilo, galera? Agora fala para mim. We would have passed the test. We would have. Então, nós teríamos passado no teste se nós tivéssemos estudado mais. If he. Oh, eu disse he, eu falei nós, né? He would have passed the test if he had studied more. Então, olha só, ele teria passado no teste se ele tivesse estudado mais. A situação passou, ele não tem oportunidade mais de fazer. Eu descrevi uma situação que ocorreu lá no passado. Gente, essa é a terceira condicional. Então, o professor vai dizer aqui a segunda parte, ó, o que não pode faltar na terceira condicional na parte do resultado. O verbo modal would e a palavra had, e a palavra have, sorry, e a palavra have é um verbo no passado particípio. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Oh, passado particípio é aquilo que eu termino. Eu tenho falado com você todos os dias, terminou com ado na língua portuguesa, tá vendo? Eu tenho falado, eu descrevi algo que ocorreu, está vendo? Agora, você tem me pedido esclarecimentos, você tem me pedido para tirar dúvidas. Pedido, ido, ado. Esses verbos são os verbos no particípio na língua inglesa e o particípio está aqui na língua portuguesa. Eu misturo às vezes, né, quando estou falando de português e inglês. Pessoal, então é isso daí. Eu espero que vocês tenham entendido. Não entendeu? Deixa uma pergunta aqui. Nós vamos fazer trabalho em cima.
esse tempo verbal, essa terceira pessoa, ela é utilizada. Terceira pessoa é empregado para indicar um período de tempo que esteja no passado em uma situação contrária à realidade. Viu, gente? Eu participei da festa de aniversário da minha mãe hoje, ou da minha esposa ontem. Eu fiz, mas eu estou hipoteticamente falando que eu não fiz, ok? Se o passado simples pode ficar na simples forma? Não. Porque a simples forma, o que é a simples forma? Eu tenho o verbo read. Fala para mim, to read. O passado, a simples forma dele é read. No passado, ele é read. Fala para mim, read. Embora eu peguei um verbo ruim para falar com vocês, que ele é escrito da mesma maneira. Ó. Read, fala para mim, read e read. Todos os dois estão escritos da mesma maneira. O que muda é a pronúncia do passado read. A escrita dele está na simples forma. Agora fala para mim, to need. Na simples forma eu escrevo I need you. Fala para mim, I need. Fechou? Está na simples forma. No passado não tem como, porque eu tenho que colocar a partícula que indica que o verbo está no passado. Fala para mim, needed. Beleza? Então, passado simples e presente simples. Tá? Galera, oi. Simples forma é sem o to, né? O verbo na simples forma é todo o verbo que você pegar ele e ficar sem o to. Sim. Gente, Como é que fala quando ele tá to é verbo? ele é verbo no infinitivo, quando ele está no to, sem ser conjugado. Amar, viver, correr, pular. This is your English teacher, Gil Sozana. Esse é o seu professor de inglês, Gil Sozana. Se precisarem de mais informações, tem prazo aqui, vocês poderão ver. Façam-me perguntas aqui. Bye bye, see you all next time.